Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Hoje, o Senhor está nos encorajando a continuar semeando. Você recebeu uma missão, as sementes que Deus confiou especialmente a você, e para que essa missão seja realizada com excelência, é preciso entender apenas uma verdade. A sua parte, Deus não fará por você, mas a parte dele, você jamais será capaz de realizar. Essa verdade parece óbvia, mas na prática sofremos muito por inverter os papéis e por isso Jesus deixou bem claro em sua palavra e foi cuidadoso em deixar registrado um ensinamento muito importante. Em Marcos 4, versículo 26 diz assim: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. No vídeo intitulado Olhe para o seu coração, nós refletimos a respeito dos diferentes tipos de solo que recebem a semente do reino de Deus, a semente da palavra de Deus. Mas hoje, o Espírito Santo quer nos lembrar que ao mesmo tempo que o nosso coração precisa ser um solo fértil e receptivo, também somos chamados a ser semeadores e para isso precisamos entender como essa dinâmica funciona, como o reino de Deus funciona. Na realidade, temos a tendência natural de ver essa missão como um peso ou uma obrigação, mas pergunte-se hoje, por que será que eu me sinto assim? Muitas vezes chegamos ao ponto de nos sentir culpados ao perceber que temos semeado tão pouco, ou até semeamos, pregamos a palavra, mas apenas como uma tarefa a ser cumprida, como mais alguma coisa que Deus quer que nós façamos. Falta propósito, falta sentido, falta clareza. Mas afinal, por que nós nos sentimos assim? Esse sofrimento acontece pela inversão dos papéis no reino de Deus. Para começar essa conversa, precisamos reconhecer que o sistema do reino e a manifestação de sua graça são muito difíceis de serem compreendidos e aceitos por nós, mesmo já crendo em Jesus. Vivemos em um mundo onde precisamos de lógica, de mostrar resultados, números, metas e estar sempre em movimento. Não basta apenas fazer, é preciso que nossas realizações sejam vistas e, de preferência, que elas façam bastante barulho. Mas o trabalho do semeador é o avesso disso. É um trabalho aparentemente simplório, silencioso e que exige confiança. Porque depois que a semente é lançada, ele não tem controle de como se dará o resultado. Quando Deus nos convida a semear sua palavra nos corações daqueles que nos cercam, a nossa primeira reação é pensar no que vamos dizer, na forma, procuramos o melhor momento, escolhemos as palavras mais agradáveis e, principalmente, questionamos o quanto aquilo de fato vai dar resultado. Como se não bastasse, julgamos também se aos nossos olhos a nossa semeadura está dando resultado e se não o vemos, desistimos ou dizemos que aquela pessoa tem o coração duro demais. É exatamente esse raciocínio terreno e limitado que nos torna inúteis para sermos bons semeadores no reino de Deus. Não compreendemos que nossa parte é na verdade tão simples e o fardo de Jesus é tão leve. A figura do semeador revela a simplicidade do reino, porque todos os dias, no tempo da semeadura, ele se levanta, ele lança as sementes, o quanto for necessário, volta para casa e então ele confia. Simples assim. Você teria ousadia suficiente para fazer o mesmo? É isso que Jesus busca em nós. Ele quer que a gente desista do modo, porque o modo não diz respeito a nós, mas a Ele. Noite e dia, enquanto vivemos, enquanto dormimos, a semente que lançamos cresce misteriosamente, mas isso só acontece e só vai acontecer na sua vida se você deixar de inverter os papéis e decidir não mais tentar fazer o que Deus nunca te pediu para fazer.
Moisés é um bom exemplo de como lidamos com o chamado de Deus. Quando o Senhor se revelou a ele e lhe deu a missão de libertar o povo da escravidão no Egito, Moisés pensou em 1000 razões para dizer para Deus que aquela ideia jamais funcionaria. Mas a proposta era simples. Êxodo 4:12. Agora, pois, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés relutou, mas aceitou o chamado mesmo sendo o Império Egípcio naquele tempo mais poderoso. Ainda bem que Deus não está nos convocando para enfrentar um faraó, mas pode ser que para você, nesse momento, a missão esteja pesada por não ter compreendido o seu papel. Deus não te chamou para salvar ninguém. A proposta que ele fez a Moisés é a mesma que ele faz para nós. Agora, pois, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Pode ser que você esteja há muito tempo lançando a semente em alguns corações, mas a essa altura você já está cansado, cansada, desgastado e de cabeça quente, tentando produzir resultados, julgando a dureza do coração alheio, murmurando ou se achando um fracasso como cristão, porque o tempo está passando e nada parece mudar. Mas o caminho não é deixar de semear, mas fazer do jeito certo, de acordo com a proposta do Mestre, que é baseada em confiança. Hoje, o Senhor te convida à simplicidade de acordar todos os dias e se colocar diante dele como semeador, disponível a receber pela fé a semente em suas mãos, e então confiar. Creia que Ele te guiará pelo caminho. Ele encherá a sua boca das palavras certas. Nem sempre serão as mais agradáveis, mas serão necessárias, e Ele mesmo dará o crescimento e a colheita, porque a semente do reino de Deus não falha. Deixe Deus te dar a criatividade do céu e as estratégias do céu e simplesmente siga, sem questionar, como isso se dará. Confie sem reservas. E se você deseja viver essa realidade em Deus, se você deseja hoje se livrar do fardo pesado de tentar realizar um papel que não é seu, ore comigo nesta hora. Ó Deus, nós nos colocamos em Tua presença nesse dia. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Te agradecemos pela liberdade e pela leveza que o Senhor nos oferece, porque o Senhor mesmo disse que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, e nós tomamos posse desse fardo e desse jugo hoje, Senhor Jesus. Te pedimos perdão por todas as vezes que tentamos salvar as pessoas e realizar um papel que não era para nós. Te pedimos perdão por todas as vezes que desanimamos na missão que o Senhor nos deu. Te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que deixamos o arado e olhamos para trás. Te pedimos nesta hora que o Teu Espírito Santo renove o nosso coração, tire toda tristeza, desânimo, cansaço, falta de fé e nos ajude para que de agora em diante, Senhor, a partir de hoje, o nosso coração seja mudado, a nossa mentalidade seja mudada, seja curada e renovada por Ti, para que possamos apenas realizar com fé aquilo que o Senhor nos chamou, com simplicidade e poder, para que o Senhor receba a glória, para que somente o Senhor receba a glória, que o Senhor possa nos usar como bons semeadores a cada dia e que nenhuma semente que o Senhor tem colocado para nós seja perdida. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe. Que Deus te abençoe.